Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês o meu relato de parto natural após cesárea. Como vocês sabem, lá no vídeo do parto, vocês viram que ele foi natural, com episiotomia, não me deram anestesia, eu não usei soro nem nada. No vídeo de hoje eu vou contar tudo o que aconteceu. E tudo também que não foi mostrado no vídeo, porque como vocês sabem, eu não consegui gravar tudo. Só que eu consegui gravar algumas coisinhas, porque eu tava com a minha mãe. Então ela não gravou, quem ia gravar ia ser Breno, só que ele não tava lá na hora. Pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Deixa o like, compartilha, comenta bastante que eu vou estar aqui respondendo vocês, tá bom? Pra você que não nos segue no Instagram, segue lá, que é Vivi Souza Oficial. Lá eu tô sempre postando um pouquinho da nossa rotina também, aparece bastante lá, todo dia aparece um pouquinho. Mostro o Lolo, Melissa, a gente faz dancinhas. E é isso. Vamos agora pro que interessa, né? Vou contar pra vocês como tudo começou. Peguei o calendário aqui pra ir olhando os dias certinho, pra falar tudo certinho com vocês. No dia 9 de fevereiro foi onde tudo começou. No dia 9 a gente foi no hospital pra avaliar. Tava tudo certo, tudo bem, graças a Deus. E saindo de lá a gente foi pra casa da minha mãe. Ficamos dia 9, 10, 11... No dia 12, domingo, a gente veio pra casa. Quando foi umas 10h50 e pouco, ia dar 11 horas. A gente chegou em casa, era 10 e pouco. Quando foi lá pra meio-dia e pouco, ia dar 1h, meio-dia e 50 e pouco. Ia dar 1h. Começaram a vir as minhas contrações com dor. No dia 14, terça-feira, começou a sair o meu tampão. A primeira vez saiu bastante. E depois, toda hora que eu ia no banheiro, ia saindo de pouquinho a pouquinho. No dia 14 mesmo, à noite, a gente foi no hospital. Eu fiquei lá de observação. No dia 15, quinta-feira, a gente veio embora. De madrugada, porque eu não quis ficar lá, que eu queria vir pra casa pra descansar. E na quinta-feira, dia 16, eu tinha consulta marcado de 40 semanas de gestação. Essa foi a minha última consulta. O doutor até colocou lá que era a última consulta mesmo, que era para mim retornar na maternidade. Eu sentisse contração. Eu voltei na maternidade de novo. Fiquei de observação, aí me mandaram voltar para casa. Eles me mandaram voltar lá no outro dia, né? Dia 16 eu tava em observação, me mandaram voltar para casa. E disseram que no dia 17 eu teria que voltar lá, que era na sexta-feira, né? No outro dia, para fazer ultrassom, porque na quinta-feira eu não tava fazendo. Só no dia 17, na sexta-feira. Então eu voltei pra casa na quinta-feira e na sexta-feira de manhã, esse dia eu não mandei Melissa pra escola, ela foi comigo. E tava todo mundo preparado caso ele nascesse, caso eu tivesse que ficar internado, tava todo mundo já atento no celular pra informação, né? No dia 17, sexta-feira, eu fui de manhã, a gente saiu daqui cedo, saímos 9 e pouco, chegamos lá, era 10 e pouco, foi a hora que eu dei entrada no hospital. Melissa entrou comigo, que a gente foi lá pra poder fazer a ultrassom, né? Aí eu tive que dar a entrada de novo, tive que voltar lá na recepção, fazer o papel, né, o prontuário lá de novo para poder levar pro médico para falar o que era para fazer. Então tá, aí eu fui lá para fazer a ultrassom.
Aí cheguei lá, tive que passar pela triagem. Antes de eu entrar pra sala, minha mãe tinha chegado lá, tava me ligando, mandou mensagem. E como Melissa tava comigo, ela pegou e levou ela lá embaixo, deixou ela com os meus irmãos lá embaixo. E ela subiu e ficou lá em cima comigo. Passei pelo médico. Quando eu passei pelo médico era 11 e pouquinho da manhã. Aí ele deu toque. Desde o dia 14 eu já estava com 1,5 centímetro de dilatação. Quando foi no dia 17, né, que eu voltei lá para poder fazer a ultrassom, eles deram o toque de novo. Aí eu tava com 1,5 e já tava com o colo fino, que nem uma folha, que ele disse. Então, o outro doutor que tava lá também, eram 2. Praticamente foi igual a Melissa, também foi 2. Os 2 médicos, né, que estavam lá. Um disse que deu a informação. Primeiro que, antes de dar o toque, ele deu a informação que se eu voltasse para casa, não entrasse em trabalho de parto, no dia 23, eu teria que voltar lá para poder internar e ficar internada. Depois chegou o próximo médico, depois do toque, né? Ele disse que meu colo estava fino, igual uma folha, eu poderia entrar em trabalho em qualquer momento. Então ele decidiu me internar. Depois do exame, ele ia me avaliar de novo. Ela entrou comigo, ficamos lá fora esperando, porque tem que esperar a hora que o médico vem chamar pra gente poder ir lá, né? Pra poder fazer. Então a gente foi lá pra fora, ficou esperando. A minha mãe viu que tava demorando e começou a fazer um escândalo no hospital. E eu tava tranquila, né? Tava com dor, mas tava tranquila, porque já tava com essa dor desde domingo, no dia 12. Então, eu já tava acostumada, já tava me acostumando já. Pra ela, foi assim, como se eu estivesse morrendo. Ela fez um escândalo, começou a mandar mensagem pra todo mundo, desesperando todo mundo. Ela mandou mensagem pra irmã do prefeito aqui da cidade. Ela pediu pra ela o número do prefeito. Falou lá do jeito dela e ela passou pra ela o contato do prefeito daqui. Tá, e ela disse que ia mandar mensagem, ia ligar pro prefeito. Falou lá no hospital. Foi lá embaixo de novo, fez maior escândalo, porque tava demorando pra fazer o exame. Aí depois disso, eles subiram atrás dela quando ela veio pra cima, né, pra ficar comigo, porque ela tinha ido lá embaixo. Ela voltou e veio pra ficar comigo. Aí vieram atrás dela, perguntando ela, né, por que ela tava fazendo aquele escândalo todo. Por quê, né? Pra quê? Se eu tava bem, eu tava calma, tava tranquila, só esperando certinho. Tá bom. Ele foi lá dentro, pediu a informação por que tava demorando e trouxe a informação pra gente. Eles disseram que teria que esperar até 2 horas da tarde para poder fazer o exame, porque o médico estava fazendo outra ultrassom em outras pessoas, que o pessoal do hospital também vai para lá e vai do hospital, não, o pessoal do pronto-socorro vem de ambulância e faz ultrassom ali também. Bom, ela falou que foi lá na sala de ultrassom, não tinha ninguém, que o médico estava dormindo. Aí arrumou mais escândalo lá. A gente esperou, né? Aí ele trouxe a informação lá de dentro que eles já iriam vir atender a gente. E nisso já ia
2 horas praticamente. Aí as contrações vindo e eu contando lá no aplicativo, desde domingo eu tava contando. Depois que entraram pra poder ir lá em cima dar informação pra gente, que vieram atrás da gente por causa do escândalo, eu não gravei mais. Aí eu parei de... Aí não gravei, não parei. Aí eu parei de contar as contrações. Tá bom. Então fomos lá, eles vieram e me chamaram de novo. Eles foram lá dentro. Aí veio, trouxe a informação, aí foi lá dentro de novo. E vieram aqui, lá fora, e me chamaram pra poder ir fazer a consulta, né? E fazer o ultrassom que o médico tinha me pedido no dia anterior. Fomos lá pra dentro, aí esperamos que teve uma pessoa que estava internada que também ia fazer ultrassom. Então fomos lá, fizemos o ultrassom. Eu fui a primeira, aí depois veio, ela fez também, a outra menina que já estava internada. A gente foi, voltou lá pra cima pra poder esperar de novo. Pra poder o médico avaliar, né, o exame e falar certinho como que tava. A gente fez a ultrassom, o médico avaliou o resultado do exame. Ele me mostrou esse exame, pediu pra me tirar foto. Se der, eu vou deixar a foto do exame aqui. Tava tudo normal, tudo certinho. Depois que ele avaliou o resultado do exame, ele fez o toque de novo. E ainda tava a mesma coisa, só que o colo tava muito fino, igual uma folha. Então ele falou o seguinte: o teu colo tá muito fino, a tua bacia é muito boa para poder ter o parto normal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te internar, vou pedir a sua internação. Deixa os documentos com a sua mãe lá para poder fazer a internação lá embaixo. Então eu fiquei lá em cima, terminamos de conversar com o médico, ela foi lá embaixo e fez a internação. Então ele me mandou ir lá pra dentro, pra sala, pra poder me internar. Assim que eu saí, a enfermeira lá de dentro já veio e me deu a roupa e a fralda. Eu não consegui gravar nada, gente. Eu ia gravar, mas eu esqueci. Desde quando eu tava lá esperando, quando eu dei a entrada eu ia gravar. Quando eu tava esperando eu ia gravar, mas eu esqueci completamente. Eu tava pensando só em contar as contrações, porque a minha contração não ficou ritmada em nenhum momento, desde o começo até no final. Até quando eu ganhei ele, a minha contração não ficou ritmada. Então, é o que eu tava falando aqui em casa. Se eu estivesse em casa e entrasse em trabalho de parto, eu não ia saber. Nesse dia eu nem dormi. Eu não ia saber porque a minha contração não ficou ritmada. Então, ela me mostrou qual era a sala, o quarto que eu ia ficar e me mandou colocar a roupa. Eu fui pro banheiro, troquei a roupa, né? Coloquei a roupa, tirei. E ela mandou eu tirar tudo que eu tava assim, brinco, cordão, piercing, tudo. Como eu já tinha tirado, eu só tinha deixado o piercing. Eu esqueci que eu tava com a chave aqui no pescoço. Aí depois que eu saí do banheiro, ela perguntou. Ela falou, é pra tirar tudo, tá? Tudo que tiver. E eu esqueci que eu tava com a chave. Aí depois eu olhei assim, vi que eu tava com a chave e falei, esqueci que eu tava com a chave aqui. Aí eu tirei, né? Fiquei lá no quarto esperando. O médico veio pra falar comigo, pra ver se tava tudo bem lá, tava tudo certo. E pra ver, né, se já tinha começado a contração ritmada. Só que como eu disse pra vocês, a minha contração não ritmou em nenhum momento.
mas eu também não estava mais contando e percebi que não estava ritmado. Tinha vez que ela vinha perto e tinha vez que ela vinha longe, então não estava ritmado. Então ficamos lá no quarto e eles perguntaram, né, quando me deram a roupa do hospital para mim colocar aí a fralda: onde que estão as roupas do bebê? Eu falei: eu não trouxe nada, porque eu vim para fazer a ultrassom, então eu não trouxe nada. Minha filha estava até comigo, então eu não trouxe nada. Aí eu fui, aí ela perguntou: mas tem alguém que pode trazer? Eu falei: vou ligar pro meu marido e pedir ele para trazer aqui. Então foi isso. Eu fui no quarto, troquei a roupa e minha mãe, quando eu saí, minha mãe nem tinha chegado ainda. Assim que ela chegou no quarto, eu já tinha trocado a roupa, já tava com a fralda e com a roupa do hospital. E falei com ela isso, né? Eu mandei mensagem e liguei. Falei com ele, que eu já tava internada e que pediram pra eu levar a roupa pro hospital, as bolsas, né? Tudo. Aí eu mandei ele pegar e levar. Ele levou, ele tava trabalhando. Na verdade, ele até demorou um pouco para poder responder, porque depois que eles ficaram preocupados, ele foi fazer o que ele tinha que fazer e estava longe do celular. Quando ele respondeu, ele saiu do trabalho, foi lá, veio aqui em casa, pegou as roupas, as bolsas, tudo, as malas e levou pro hospital. Chegando lá, ele deixou as coisas lá, ficou um pouquinho até minha mãe ir e voltar, né? Que ela foi em casa para poder levar os meus irmãos e Melissa. Deixou lá e voltou. Só que antes dela voltar, ele já ligou para ela, mandou mensagem avisando que ele teria que ir porque ele estava trabalhando e tinha que fazer uma coisa ainda. Então eu falei com ele: não precisa esperar ela chegar não, pode ir, daqui a pouco ela vai chegar mesmo, então eu fico aqui sozinha, não tem problema. Porque ela não queria me deixar sozinha e ele também não. Eu falei: pode ir, não precisa ficar preocupado com qualquer coisa, chama a enfermeira, qualquer. Aí eu vejo que me vira o que eu faço aqui. Tá bom, então ele foi. Aí passou um tempinho, ela chegou. Até aí tava tudo normal, né? Pra mim ficou normal o tempo todo. As dores eram as mesmas. Eu ia no banheiro, voltava. Só que depois, mais tarde um pouco, fizeram o almoço. Eu não lembro a hora que eu almocei. Só sei que já era de tarde. E eu almocei e fiquei lá sentada. Primeiro eu tava sentada, depois eu deitei. Não queria nem deitar. Só queria ficar em pé, fazer exercício, alguma coisa. Porque eu não gosto de ficar parada. Não gosto de ficar parada. Tá bom. Eu almocei, aí passou um pouco, eu deitei. Aí depois eu pedi pra minha mãe perguntar às enfermeiras se eu poderia tomar um banho e ir no banheiro. A enfermeira falou que eu não poderia levantar de jeito nenhum e nem tomar banho. Então as enfermeiras foram lá, chamaram o médico para vir me avaliar porque eu queria ir no banheiro e tomar banho. E que eles não me deixaram levantar. Só poderia levantar depois que fosse avaliada pelo médico e ele falasse que podia levantar para poder sair, fazer exercício, fazer caminhada, alguma coisa para poder andar mais rápido, né, no trabalho de parto. Tá bom, então eu fui avaliada por ele fez o toque e no toque ele viu que eu já tinha aumentado a dilatação, tava com 5 de dilatação. Aí eu fui, avisei o Breno, fui avisando para ele tudo o que estava acontecendo.
avisei ele que já estava com ciclo de dilatação. Aí ele disse, tá bom, continua me informando, qualquer coisa eu vou pra aí. Como vocês viram no vídeo, ele não conseguiu ir, porque ele estava trabalhando. Nesse dia ele trabalhou até de madrugada e não conseguiu ir, porque o médico falou, se quiser andar, pode andar, é até bom que ajuda a dilatação. Aí eu falei, né, por mim eu já teria levantado, já teria feito tudo isso antes mesmo dele pedir, mas a enfermeira não queria deixar. Então eu comecei a andar, né, fazer caminhada lá no hospital, como vocês viram no vídeo. E depois da caminhada o médico veio de novo, aí já estava com 7 centímetros de dilatação. E tudo isso eu fui avisando na mensagem para ele. Ó, ele tá ali reclamando. Fui avisando e ele, tá bom, quando for pra sala de parto me fala. Depois disso eu deitei na cama e o médico pediu para me virar ao contrário, para ficar melhor para fazer o toque, porque a porta era do lado de cá. Então ele pediu para virar de cabeça para cá, para ficar mais fácil, para poder, por causa também do braço, né, que ia dar o toque. Tá bom, então eu virei, deu toque de novo e foram pra lá. Eu fechei o olho e fiquei de olho fechado, direto. Toda hora a enfermeira vinha, via como eu tava, falava, avisava o enfermeiro, o médico toda hora. Ele veio também para poder me ver. Eu já estava em trabalho de parto, né? Como vocês sabem, a partir de 4 centímetros já é trabalho de parto para eles. Então eu estava evoluindo muito, estava evoluindo rápido. Vinha toda hora o enfermeiro para me ver, enfermeira, vinha tudo. A partir de, eu acho que eu já estava com 9 ou 10, quando a bolsa estourou. Aí depois também eu fiz cocô. E eu falei, eu acho que a minha bolsa estourou. Vai lá e avisa a enfermeira. Aí minha mãe foi lá, avisou, aí voltou. Aí depois disso eu fiz cocô. É normal, né? Não precisa ficar com vergonha se isso acontecer com vocês, porque é normal. Depois o médico veio, as contrações estavam vindo mais forte, o médico veio para poder avaliar e disse, agora eu vou ver como você tá, como tá a sua dilatação, para saber se vai ser normal ou cesárea. Aí ele avaliou, né, fez o toque lá e viu que eu já tava com 10, já tava até empurrando, fazendo força, né, ali mesmo, porque quando a contração vinha, ou eu segurava, ou eu fazia força. A respiração ficando mais ofegante, né, mais forte. Mas pra mim dava pra aguentar. Aí ele disse, não faz força agora, quando vem a contração segura, porque se fizer força, ele vai nascer aqui mesmo. Aí ele saiu pra fora e já saiu rápido pedindo a maca pra trazer a maca, traz a maca, traz a maca. Aí trouxeram, aí na hora de passar pra maca, tava vendo uma contração com bastante tempo, não tava querendo parar. Aí ele falou, não, espera a contração terminar, quando terminar, aí passa pra cá rapidinho pra gente ir antes que ele nasça aqui mesmo. Tá bom, esperamos a contração passar, demorou um pouco pra passar, mas esperamos lá. Aí eles falaram, quando passar, vem vindo no teu tempo pra cá, não precisa ter pressa, mas vem rápido pra não nascer aqui. Tá bom, a gente esperei a contração passar, assim que passou, eu fui
indo devagar pra maca no meu tempo, no jeito que eu tava conseguindo, porque eu não tava conseguindo mais deixar a perna reta, eu só tava com ela dobrada, a perna só tava dobrada, não tava mais reto, porque já tava querendo sair, né? Então eu já tava numa posição de fazer força, que tava mais fácil, fui pra maca e eles me levaram pra sala de parto. Não consegui avisar a Breno, só avisamos depois que saímos, que já tinha nascido, né? Tá bom, a gente foi pra sala de parto. Eu pulei pra outra maca, que é a maca de parto. Aí deitei lá. Do jeito que eu tava, foi do jeito que eu fiquei. Que era eu já tava na posição certa. Eu comecei a fazer a força. Ele falou, né? Quando for fazer força, pega e segura. Dos dois lados tinha um negócio pra segurar lá embaixo. Aí ele falou, segura isso aqui. Na hora que vier a contração, puxa. Faz força e segura. Puxa. Aí toda hora, quando vinha a contração, eu segurava e fazia força. Aí parava a contração, eu respirava. Quando vinha a contração, eu fazia força de novo. Aí eu tava fazendo a força. Aí ele viu que ele tava com dificuldade para sair. Então ele disse, eu vou ter que fazer o corte aqui, a episiotomia, né, no caso, é para ele conseguir sair. Então ele fez, na hora que tava vindo a contração, eu fiz a força, ele veio e fez o corte. Eu não senti nada, foi tranquilo. Depois que eu fui fazendo a força, ficou mais fácil, né? Que o bebê começou a sair depois da episiotomia. Então eu fui fazendo a força, ele foi saindo. Só que eu tava com dificuldade para fazer a força porque eu tenho problema de coração. Então não consigo controlar muito a minha respiração e ficar muito tempo fazendo força. Então eu fazia força, né? E ele tava descendo. Só que quando eu cansava, eu parava de fazer a força, então ele voltava um pouquinho para trás. Aí foi assim, até que o médico viu, o outro médico, porque foram os dois do começo, né? Lá no começo, quando eu tava me internando, os dois estavam lá. Aí um falou assim, quando você fizer a força, eu vou te ajudar a empurrando aqui em cima, para ele poder descer também, para ver se ajuda e para ver que sai mais rápido. Falei, tá bom. Aí toda hora que vinha a contração, eu falava, tá vindo, aí ele falava, então faz a força que eu vou empurrar aqui. Aí eu fazia força, ele empurrava. Aí ele tava descendo mais rápido. Aí o médico empurrava, né? E me ajudava. Então ele tava descendo mais. Aí toda hora que vinha a contração eu falava pra ele poder empurrar e me ajudar, né? Então foi indo assim. De repente eu senti uma força vindo dentro de mim, controlável, né? Que vinha de um jeito que não passava. Então eu decidi empurrar junto com essa força para poder ajudar. E foi indo mais rápido. Essa força era ele descendo, já quase saindo, já estava ali embaixo. Praticamente a cabeça dele já estava, o cabelo dele já estava para fora, né? Aí o médico viu e falou, a cabeça dele já tá aqui. Continua fazendo força quando vinha a contração e não para. Só que, como eu disse, né, eu tava com dificuldade, mas eu tava fazendo a força assim mesmo. Aí a contração parou, tá bom. Aí depois passou um tempinho, como eu disse, ela não tava vindo regular. Eles pegaram
e falaram: se você fizer mais uma força, ele vai sair. Nessa hora veio mais uma força, uma força dentro de mim. E eu peguei e empurrei. Só que de repente eu fechei o olho e não vi nada, não escutei nada. Pra mim, eu tinha desmaiado, só que eu perguntei à minha mãe, ela disse que não. Eu fechei o olho e fiz uma força forte, mais forte, que nem eu senti. Pra mim, eu fiz uma forcinha fraquinha. Na hora que eu fechei o olho, eu fiz uma força forte. Quando eu abri o olho, ele disse que ele tinha nascido. E eu tava sentindo saindo as pernas dele. Quando eu senti, já tava saindo as perninhas. Foi rápido. O médico disse que assim que ele saísse, eu não ia sentir mais nada. Aí ele saiu. Aí colocaram ele em cima de mim. Aí falaram, ele nasceu, ele já tá aí em cima de você. Eles colocaram ele na minha barriga. Aí eu coloquei a mão assim nele. Só que eu não olhei, né, pra baixo. Eu tava assim, com a cabeça pra cima, né, deitada. Eu não consegui olhar pra baixo assim, pra ele. Então eu só peguei e botei a mão assim. Só que eu acho que eu botei a mão sem querer, eu botei a mão na boca dele, porque eu não sabia, né, onde ele tava. Eu tava só botando a mão assim pra ver se eu sentia ele. E era tão macio, assim, tão molinho. Aí eu senti ele assim. Aí pegaram e levaram ele pra poder fazer os primeiros exames, né, pra ver se tava bem, pra poder limpar ele, enrolar ele, colocar o capuz. Aí eu falei, eu quero ver ele. Aí minha mãe falou, ele tá ali, daqui a pouco eles vão trazer ele pra você ver. Aí eu falei, então tá. Aí o médico disse, agora fica aí do jeito que tá mesmo, que você tá. E falou que ia tirar a placenta. Aí só que quando ele tava tirando, ele tava tendo dificuldade, porque a placenta também era grande. E tava difícil de sair assim como ele. Ele era muito grande, ele nasceu grande. Então, ele tirou a placenta. Aí pegaram, tiraram ele e levaram. A placenta eu não consegui ver. Nem na de Melissa também não vi. Aí tiraram a placenta, levaram ele. Eu falei que eu queria ver ele, falaram que já ia trazer. Aí eu disse, tá bom. Aí esperei. Enquanto isso, aí depois disso ele falou pra mim continuar como eu tava, porque ele ia dar o ponto, né, na episiotomia. Tá bom, aí começou a dar os pontos lá, aí trouxeram ele pra mim ver. Só que não deixaram ele comigo, levaram ele pra lá e deixaram ele lá no cantinho enquanto costurava, né. E depois que terminou, né, de costurar, aí pegaram e trouxeram ele porque iriam me levar pra sala. Eu fui pra outra maca, né, eu fui pra outra maca pra poder ir pra sala e trouxeram ele, colocaram ele no meio da perna, né, lá embaixo. Opa! Colocaram ele na minha perna deitado e fomos pra sala. Quando eu tava indo pra sala, pro quarto, né, aí tava vindo outra pessoa pra poder também ter o bebê. Aí tá, quando chegaram no berçário, levaram ele lá no berçário pra poder fazer o exame do coração, eu acho. Aí foram lá
e me levaram. Chegamos junto no quarto. Aí eu cheguei lá no quarto, eles pediram pra passar da maca pra cama. Aí falaram, pode ir no teu tempo, não precisa ter pressa. De novo, sempre com calma, foram super atenciosos comigo, graças a Deus, foi ótimo. Aí eu fui no meu tempo pra cama, fizeram o exame do coração dele, colocaram ele no bercinho e já levaram pro quarto. Pediram a minha mãe a primeira troca, ela deu. Eu já tinha avisado ela antes, né? Ela perguntou onde que tá a roupa quando o médico chegar e pedir. Aí eu falei, tá aqui nessa parte aí, a primeira de cima, tá o número 1. Aí ela pegou lá, chegou no quarto quando pediram, já pegou certinho e já deu. Aí depois disso eles colocaram a roupa nele e eu fiquei descansando. Eu dormi porque eu não tinha dormido a noite toda. Não me deu sono hora nenhuma. Eu só queria que ele viesse, né? Que fosse rápido e foi. Foi tudo perfeito, graças a Deus. Me falaram que eu não poderia levantar. Que só poderia levantar depois do café da manhã. Então eu fiquei ali deitada descansando. Aí chegou o café. Só que antes do café chegar, a gente tinha ligado, né? Pra Breno ir lá no hospital pra poder ver. Então ele tava indo junto com a madrasta dele pra poder, que ela ia ficar de acompanhante comigo e ele ia trabalhar. Eles chegaram, entraram, viram ele viu ele, pegou ele no colo. E ficou pouco tempo porque teve que sair pra poder ir e também não podia ficar muito tempo lá. Porque tinha 2 pessoas, né? O acompanhante e ele. Eles chegaram, minha mãe saiu, ele ficou um pouquinho com ele, pegou ele no colo, tava com medo de pegar, não sabia pegar, tava sem jeito. Mas pegou, segurou e foi, porque já tinha dado um tempo. Aí a gente ficou lá, né? Ela ficou comigo, a madrasta dele, de acompanhante. Quando passou um pouquinho, me deu vontade de ir no banheiro. Eu fui no banheiro e depois que eu terminei de fazer, eu consegui fazer cocô também, porque a gente tem que fazer. A médica tinha avisado que eu poderia desmaiar. Quando eu terminei, eu fiquei mais levantada assim. Aí começou a me dar uma tontura. Aí de repente, aí eu falei, né, com a minha acompanhante que eu tava com tontura. Ela pegou a cadeira e colocou assim na minha frente. Eu me apoiei e ela falou, toma, vai que começa a passar mal, pelo menos tá aí a cadeira. Aí começou a me dar tontura. De repente eu desmaiei. Eu desmaiei e não sabia de nada que estava acontecendo, nem sabia que eu tinha desmaiado. Eu desmaiei. Quando eu acordei, ela estava me segurando aqui atrás e estava cheio de enfermeira na sala, no banheiro, tentando me reanimar, né, me acordar para poder ir pro quarto, pra cama. Aí eu acordei, eu falei, eu desmaiei, né? Aí eles falaram que sim, que eu tinha desmaiado. A médica foi lá, a enfermeira, né? Foi lá, buscou o aparelho de pressão, mediu minha pressão, estava baixa. Depois ela foi lá e pegou sal, colocou debaixo da minha língua e fui voltando, né? Eu tava pálida, fui voltando, aí fui melhorando, aí a enfermeira tinha saído, aí a gente foi pro quarto. Fomos pro quarto, pra cama, conseguimos deitar.
Aí eu deitei, descansei, depois deu vontade de ir no banheiro de novo. Nenhum momento eu fui sozinha, toda hora que eu ia no banheiro ia alguém comigo. Na segunda vez que eu fui já não desmaiei, mas eu fiquei um pouco cansada também. Mas tirando isso foi tranquilo. E esse foi o relato do meu parto. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau.